Pessoal, quero cumprimentar todos vocês que estão assistindo nesse momento, que vão assistir a posteriori. Eu vou fazer essa live hoje aqui para trabalharmos com a nova lei de abuso de autoridade. Essa lei que está aguardando sanção ou veto do presidente da República para que ela possa entrar em vigência. Mas a gente não vai se ater apenas aos aspectos dessa nova lei. Eu quero falar um pouquinho também sobre a antiga lei, se podemos assim dizer. Evidentemente que essa antiga lei, entre aspas, que a gente fala, ainda está em vigência, que é a Lei 4898 de 1965. Mas vamos falar também de como funciona esse rito aí de aprovação de uma lei, como que o presidente pode sancionar, como que ele pode vetar, quais são as consequências em relação a isso. Eu fiz uma live há uns dias atrás aí, e nós naquela live tivemos a participação de muitas pessoas. Aquele vídeo, objeto daquela live, teve mais de 500 visualizações nos dias seguintes. Enfim, eu semana passada postei no meu Facebook. Se alguém tinha interesse de assistir a gravação dessa live aqui, para que nós tratássemos sobre a lei de abuso de autoridade. E tivemos muita manifestação positiva nas redes sociais. Muitas pessoas nos mandando mensagem, pedindo para que gravássemos. Então, essas pessoas eu quero dedicar esse vídeo aqui, agradecer o apoio. Pessoas essas que estão sempre nos acompanhando. Eu sou jurista, meu nome é Marcos Túlio de Mello, e eu, como homo jurídicos, procuro sempre me ater às questões técnicas de assuntos relacionados ao direito. Evidentemente que o direito ele não anda isolado, ele não anda de mãos atadas em relação a outras ciências do saber. O direito deve e anda de mãos dadas com outros ramos do saber, como a filosofia, como a psicologia, como a história. Porque tudo que não é direito também, já dizia aquela velha frase. De maneira que, então, a gente poderá, a partir desse momento aqui, falar um pouco de direito, mas falar também, como homo jurídicos que sou, de alguns assuntos que repercutem na vida, vamos dizer assim, profana do nosso país, na vida política do nosso país. A gente tem ouvido alguns dias aí manifestações favoráveis de alguns setores da sociedade civil a essa nova lei de abuso de autoridade, outras manifestações desfavoráveis, sobretudo de associações de promotores, associações de juízes federais. Também a gente viu algumas manifestações aí contrárias a alguns trechos dessa lei. Mas a gente vai fazer uma análise, de certa maneira, minuciosa dessa lei, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Eu falo para centenas de pessoas todos os dias, dou lições jurídicas a centenas de pessoas e tenho consciência do alcance que nossa palavra tem, da mensagem que chega muitas vezes a muitas pessoas e forma a opinião delas em relação a assuntos pertinentes ao direito. Então eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu falo. Eu procuro sempre me ater, mais uma vez, repito, aos aspectos técnicos. E aqui, então, eu farei uma análise jurídica mesmo dessa situação. Evidentemente que, como todo e qualquer cidadão, a gente tem nossas convicções políticas, mas quando a minha convicção política quer gritar um pouco mais alto do que minhas técnicas jurídicas, evidentemente que eu me recolho ao meu silêncio sepulcral e não manifesto a minha opinião sobre determinado assunto. Não é esse o caso. Aqui nós vamos falar tecnicamente de um assunto eminentemente jurídico, um assunto que intestinamente vem dominando o universo jurídico aí. E aí, de antemão, eu já falo para vocês que a gente fará uma análise técnica dessa lei, destacando os pontos positivos dela e também alguns aspectos que geram controvérsia aí, e eu já destaco a vocês que seriam pontos negativos da lei que aguarda sanção ou veto do presidente da República. Pois bem, a lei de abuso de autoridade atual, a que encontra-se em vigência ainda, é a Lei 4898 de 1965.
Essa lei entrou em vigência ainda no segundo ano do governo da antiga, vamos dizer assim, ditadura militar, lá no regime militar, com o então presidente Castelo Branco. Em 1965, ele editou essa lei, e essa lei entrou em vigência através de deliberação do Congresso Nacional a partir desse período e encontra-se em vigência atualmente nos dias de hoje. Algumas críticas recaem sobre essa lei, sobretudo pela inaplicabilidade dela em relação ao dia a dia forense. Dificilmente você vê alguém sendo processado e julgado nos termos da Lei 4898. Até, falando melhor disso daí, as possíveis punições da Lei de Abuso de Autoridade abarcam responsabilidade tanto na esfera civil, tanto na esfera administrativa e também na esfera penal. Mas na esfera penal especificamente, que é o ponto em que nós vamos nos ater hoje, a Lei 4898 de 1965, ela tem punições muito brandas, punições que muitas vezes não dá uma satisfação ao que espera o cidadão em relação ao cometimento da prática desse crime por uma certa parcela aí dos agentes públicos. Quero cumprimentar o Weber, que está nos assistindo, também o Anderson aí, que mandaram mensagem, e outras pessoas também que vem nos mandando aí, que a gente vai dando um recado conforme a gente vai avançando na transmissão. Pois bem, então a crítica que se faz à Lei 4898 é justamente essa. Ela tem como punição máxima atualmente 6 meses de detenção. A punição oscila para algumas condutas lá que são tidas como possíveis violações em relação a abuso de autoridade, uma sanção que vai de 10 dias a 6 meses de detenção. Isso, na prática, não gera um efeito draconiano em relação à lei penal. Portanto, é uma demanda que há muito tempo vem sendo trazida, principalmente pelo Congresso Nacional, para que pudéssemos ter um abrandamento aí em relação, um agravamento, um encrudecimento em relação à lei de abuso de autoridade. E isso veio na esteira aí desse novo projeto de lei que aguarda a sanção do presidente da República. Ele foi aprovado em primeiro turno de votação lá no Senado Federal. Devemos ressaltar que aqui a gente está tratando de uma lei ordinária, então foi aprovado pelo Senado Federal inicialmente, depois foi para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados não colocou nenhum tipo de objeção a esse projeto. Aprovou também sem que colocasse nenhum tipo de objeção. De maneira que, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, ele foi para que o presidente da República pudesse sancionar ou vetar alguns artigos aí dessa lei. E é de 15 dias para cá que a gente verifica várias manifestações de algumas autoridades e também de sociedade civil organizada em relação a essa lei. E alguns pontos especificamente, eu quero destacar, realmente merecem algum tipo de veto do presidente da República. Alguns pontos da atual lei, que poderá entrar em vigência a partir do sancionamento do presidente da República, merece algum tipo de veto. Então eu vou começar aqui traçando para vocês alguns aspectos gerais dessa nova lei. Primeiramente, quem que pode incorrer no crime de abuso de autoridade? Diz a lei que poderá incorrer no crime de abuso de autoridade, a despeito do que pensam alguns promotores, não é só promotor e juiz que poderá incorrer nessa conduta. Poderá incorrer na conduta de abuso de autoridade qualquer agente público, seja no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Poder Legislativo, no Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público, no Tribunal de Contas dos Estados e da União. Enfim, aquele que exerce algum cargo público poderá incorrer nessa prática. Lembrando que os particulares também podem cometer abuso de autoridade, caso incorram nessa prática em concurso com um agente público, sabendo esse particular que esse agente público é agente público de certa maneira. Se ele não souber que aquele é agente público, evidentemente ele não vai ter o dolo específico que é exigido para a configuração desse crime aí.
Então, são essas as figuras que poderão responder por um crime de abuso de autoridade. Não é apenas juiz, não é apenas promotor. A gente, muitas vezes, quando vem aqui defender um projeto dessa natureza, não pode ser visto como alguém, como quer parecer uma certa parcela da população aí, em relação ao que a imprensa procura instar, não é alguém que defende corrupção, nada disso. Evidentemente que num Estado democrático de direito, ninguém pode estar acima da lei. Mesmo aqueles que estão no conforto das suas cátedras, não pode se achar que estão superior a essa lei. Já dizia o velho Rui Barbosa, numa democracia todos devem bater continência à lei. Então, essa é a previsão legal da atual lei, o que já era também incomum na antiga lei, na Lei 4898 de 1965. Pois bem, além disso, a atual lei, ela trouxe um dispositivo lá no início já, no parágrafo dos artigos iniciais da sua lei, uma finalidade específica. Para que configure abuso de autoridade, é preciso que o agente, nos termos dessa lei que vai entrar em vigência, ele cometa alguma das condutas tipificadas na lei como crime, a partir do artigo 9º, praticamente, mas cometa esse crime tendo uma finalidade específica na sua conduta. A finalidade de execrar aquele que foi vítima de um determinado crime de abuso de autoridade, a finalidade específica de ter um sentimento de satisfação pessoal na sua conduta. Então, essa finalidade específica, ela amarra, de certa maneira, as práticas relacionadas aí na lei de abuso de autoridade. Mas vamos lá, vamos falar de alguns desses artigos aí que trazem as condutas tipificadas como crime. Primeiramente, eu quero destacar alguns pontos que realmente merecem ser objeto de veto pelo presidente da República. E diferentemente do que muitos têm falado aí, inclusive o próprio presidente, que vai vetar de 10 a 20 artigos da atual lei, eu não tenho esse mesmo entendimento. Eu li, reli, estudei essa lei e eu encontrei, na minha análise jurídica, de acordo com aquilo que o ordenamento jurídico brasileiro construiu, seja no escolho da doutrina, seja nas reiteradas decisões que firmaram jurisprudência no nosso país, eu encontrei 3 pontos na lei que merecem ser objeto de veto e não mais que isso. Lembrando que o presidente da República, quando veta um dispositivo de lei, ele, ao vetar uma lei, ele está exercendo um certo controle de constitucionalidade. Naquilo que Pedro Lenza, naquilo que, por exemplo, Alexandre de Moraes vai dizer em suas obras, que seria um controle de constitucionalidade preventivo. E o presidente da República, ao exercer o seu direito de veto, ele exercerá o controle de constitucionalidade preventiva, seja para beneficiar aquilo que ele considera como interesse público, ou seja, por considerar um determinado ponto inconstitucional. Então, quando um presidente veta um projeto de lei, ele veta sob esse aspecto aí. E é importante ressaltar que um presidente da República, ao vetar um projeto de lei, ao exercer o seu controle de constitucionalidade preventivo, ele jamais poderá vetar apenas uma palavra daquele texto, daquela redação legal. Ele não pode vetar uma frase apenas. Diz a Constituição Federal que o veto dele deve recair sobre artigo de lei inteiramente, sobre um inciso, pelo menos inteiramente, ou pelo menos um parágrafo anteriormente. Não é possível fazer um veto parcial a apenas um pedaço daquele artigo, a apenas um pedaço daquele inciso. De maneira que a gente vai ver aqui que, na verdade, aqueles pontos que eu destaco como objeto de veto, não estaria todo o artigo contaminado ou todo o inciso viciado, mas uma palavra ou outra que, por consequência de uma imposição constitucional, deverá ser vetado por completo. Diferentemente de uma análise por meio de um controle de constitucionalidade repressivo, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o Supremo Tribunal Federal pode declarar inconstitucional apenas uma palavra, apenas uma frase de um determinado dispositivo legal. Mas não é esse o caso aí
que a Constituição Federal reservou ao presidente da República. Então vamos lá, vamos destacar esses pontos aí que provavelmente deverão ser objeto de veto do presidente da República. O artigo 9º da atual lei, na verdade, desse projeto de lei que aguarda sanção ou veto do presidente da República, que vai tipificar no Brasil o que vem a ser abuso de autoridade, ele vai dizer a seguinte redação. Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A gente sabe que no Brasil, as únicas hipóteses de prisão que temos é uma prisão cautelar, sob as 3 espécies, pode ser uma prisão em flagrante, uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. A prisão em flagrante, para ser feita, ela deve estar em consonância com o artigo 302 do Código de Processo Penal, ou seja, o agente tem que estar cometendo crime, o agente tem que acabar de ter cometido o crime, o agente tem que ser encontrado logo após uma perseguição policial com instrumento, armas, objeto, ou papéis e documentos que faça presumir ser ele o autor da infração, ou ser encontrado logo depois do cometimento do crime, também numa situação que faça presumir ser ele autor da infração. Essas são as hipóteses que o CPP taxativamente previu para que possa ser declarada prisão em flagrante de alguém. Então, vai dizer a lei atual, se alguém for preso em flagrante em situação desconforme a essa prevista no artigo 302, o agente que assim incorrer nessa prática, lembrando que deve ter aquela finalidade específica, ou seja, de provocar a execração pessoal na vítima ou de provocar um sentimento de satisfação pessoal, vai incorrer em abuso de autoridade, cuja pena prevista é de detenção que vai oscilar de 1 a 4 anos além da multa. Outras hipóteses, então, de prisão cabíveis no Brasil, eu já falei da prisão em flagrante, é a prisão temporária. A prisão temporária é um tipo de prisão cautelar previsto na Lei 7.960 do ano de 1989. Lembrando que essa lei, que está aguardando sanção ou veto do presidente da República, que provavelmente deverá ser amanhã ou no máximo sexta-feira, ela, além de revogar a atual lei de abuso de autoridade, ela vai alterar alguns dispositivos na lei de prisão temporária, na lei de interceptação telefônica, que é a lei 9296 de 1996, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei 8.069 de 90, e também no próprio Código Penal vai ser alterado um pequeno dispositivo lá. Pois bem, então a segunda espécie a qual me refiro de possibilidade de alguém ter a sua liberdade privada, ter o seu status libertatis segregado, seria por meio dessa prisão temporária, cujo requisito a gente vai encontrar lá no artigo 1º da Lei 7.960. Mandar um abraço aí também para o Johnny, para a Diana. Enfim, e esse artigo 1º vai dizer que para haver a prisão temporária, o delegado ou o Ministério Público deve requerer essa prisão temporária a um juiz e o juiz decretará se houver indícios de autoria do crime praticado por alguém que esteja ali taxativamente previsto na Lei 7.960. Ou se essa pessoa não puder identificar-se de certa maneira, seja por algum documento de identificação pessoal ou pelo fato dela não puder ser localizada num endereço plenamente válido. São essas as hipóteses de decretação de prisão temporária. Lembrando que a prisão temporária ela tem um prazo também, que vai oscilar de 5 dias, prorrogados por mais 5, ou se for um crime hediondo também, 30 dias é o prazo da prisão temporária, prorrogáveis por igual período. E a terceira hipótese de prisão cautelar, prisão preventiva. Se tiver os requisitos objetivos lá da garantia da ordem pública, do 312, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, volto a repetir, quando o artigo 9º da lei, que aguarda a sanção do presidente da República, diz que cometerá abuso de autoridade aquele que decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, é decretar uma prisão sem observar esses ditames legais. Qual que é o problema disso daí? Nenhum. Jamais poderia ser objeto de veto do presidente da República, porque justamente essas são as hipóteses que a lei previu.
Então, alguém que se ache confortável na sua cátedra, venha segregar o estado de liberdade de alguém, inobservando esses requisitos que eu citei aqui anteriormente, realmente incorre numa prática de abuso de autoridade. Mas o artigo 9º, que eu disse que mereceria veto, não está relacionado no CAPT. O que está sendo aí questionado, na minha opinião, e que deve ser objeto de veto, é o seguinte aspecto: aquele que decreta uma prisão temporária, lembrando que o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, na verdade, eu me atendo aqui, esse artigo 9º, ele, na minha opinião, não merece ser objeto de veto aqui, sob um aspecto mais amplo. Mas num ponto específico aqui no parágrafo único, onde ele mereceria veto, portanto apenas no parágrafo único, é quando diz o seguinte: incorre na mesma pena, ou seja, de 1 a 4 anos, a autoridade judiciária que dentro de prazo razoável deixar de relaxar a prisão, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares quando cabíveis, ou deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, o artigo 9º caput não merece ser objeto de veto. O parágrafo único, na minha visão, merece ser objeto de veto quando ele deixa um tipo aberto incriminador ali, a questão do prazo razoável, dentro de prazo razoável. Isso é uma norma penal em branco. Eu acho que o legislador foi infeliz nesse ponto. Ele deveria dizer qual seria o período de tempo. Evidentemente que prazo razoável poderá ser fixado pela jurisprudência ou pela melhor doutrina também. Mas, nesse ponto especificamente, do parágrafo único do artigo 9º, na minha visão, merece ser objeto de veto do presidente da República. Então, o primeiro veto que a gente concorda aí em relação a esse projeto de lei. O artigo 10, pessoal, traz a seguinte redação: decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Veja, a nossa atual estrutura processual penal, ela proíbe que haja a chamada condução coercitiva se o agente que é objeto de uma condução coercitiva não tiver concordado com a sua intimação. Aí é possível no Brasil haver condução coercitiva. Se você é intimado para prestar um depoimento em delegacia de polícia, você é intimado para comparecer em juízo na condição de investigado, na condição de processado, isso pode gerar uma condução coercitiva, ou até mesmo na condição de uma testemunha, aí pode gerar uma condução coercitiva. Agora, não pode haver condução coercitiva do agente em relação àquele que não se recusou a comparecer em juízo ou não se recusou a comparecer em sede de delegacia de polícia. O que é pior, não pode configurar a condução coercitiva daquele que ao menos nem foi intimado para comparecer em juízo ou em sede policial. E isso, há algum tempo atrás, a gente viu que virou moda. Foram reiteradas as vezes que as autoridades policiais judiciárias no nosso país, sobretudo nos últimos anos, utilizaram-se desse artifício aí para conduzir coercitivamente pessoas que nem sequer estavam sendo investigadas. Fizeram desse artifício aí muitas vezes para conduzir coercitivamente pessoas que nem sequer haviam sido intimadas para comparecer para um depoimento. Então, contrariando muito aquilo que o Código de Processo Penal estabeleceu como razoável. De maneira que houve a necessidade da Suprema Corte Brasileira intervir nesse feito aí e conceder uma liminar proibindo em todo o território nacional que houvesse condução coercitiva de pessoas que não tivessem sido intimadas anteriormente. Ou seja, proibiu que fosse feita condução coercitiva de pessoas que não se recusassem a comparecer em juízo ou a comparecer num depoimento. Por quê? Porque qual que é a lógica disso, entendamos? No Brasil, predomina o que a gente chama de direito ao silêncio. Ninguém
precisará produzir e ninguém poderá produzir prova contra si mesmo. Já dizia aquele Brocardo em latim, nemo tenetur se detegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É daí que decorre a lógica do direito ao silêncio. Então, ora, se você tem o direito ao silêncio, por que você vai ser obrigado a comparecer em juízo se você não está se recusando a comparecer em juízo? Então você chega lá, você comparece, eles vão te fazer as perguntas e você vai ficar em silêncio? Era essa a desconformidade que havia. O artigo 10 da atual lei, que vai entrar em vigência de abuso de autoridade, ele vai tipificar como crime aquela autoridade que decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida. Esse ponto específico tem que ser objeto de veto. Por quê? Porque isso daí já nasce com uma inconstitucionalidade. Já padece de inconstitucionalidade formal esse dispositivo aí. Por quê? Porque o STF já vetou essa prática. Para que isso fosse possível, apenas por meio de uma emenda constitucional, se fosse assim possível. Mas, na minha visão, nem mesmo com uma emenda constitucional poderia prever a condução coercitiva de alguém que não fosse nos termos do que o CPP impõe, do que a própria Constituição Federal traz em relação ao direito ao silêncio. Decretar a condução coercitiva de testemunho investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Esse ponto específico tem que ser objeto de veto pelo presidente da República, porque não precisa ser manifestamente descabida a condução coercitiva, apenas ser sem prévia intimação legal. Então, esse manifestamente descabido, na nossa visão, ele também contamina todo o artigo 10, o que deverá ser objeto de veto, enfim, pelo presidente da República. Outro ponto específico, pessoal, é o artigo 22. O artigo 22 vai tipificar como crime a conduta daquele que invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. O caput do artigo 22 é perfeito. Ele vai na mesma esteira do que preconiza uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 11, que traz o princípio da inviolabilidade do domicílio. Nós sabemos que a casa é asilo inviolável, nela podendo entrar apenas em caso de flagrante, ou através de um mandado judicial durante o dia, ou para prestar socorro em caso de calamidade pública. E mais recentemente também as autoridades sanitárias que fazem controle de mosquitos que transmitem a dengue, chikungunya e a zika, também poderão adentrar no domicílio, fora dessas hipóteses aí do artigo 11. Mas fora isso, é abuso de autoridade, sim, invadir um domicílio. Então o artigo 22 acerta, ao meu ver, quando ele tipifica essa conduta como um crime. O que vai merecer objeto de veto do presidente da República é um ponto específico desse mesmo artigo 22, mais especificamente no inciso 3º, quando ele traz a seguinte redação: cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas. Ou seja, esse inciso 3º, então, estaria permitindo às autoridades cumprirem mandado de busca e apreensão, cumprirem mandado de prisão até as 21 horas. A gente sabe que após as 18 horas já é considerado noite. Evidentemente que existem alguns entendimentos do STF que permitem que atos sejam considerados válidos e não incidiria a violação do repouso noturno até as 20 horas. Agora, às 21 horas, até as 21 horas já seria estender muito essa possibilidade. Evidentemente que isso violaria aquilo que o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal estabeleceu como inviolabilidade de domicílio, porque ele taxativamente disse que não poderá haver violação do domicílio se for feita essa violação
durante o repouso noturno. Mandado de prisão e mandado de busca e apreensão devem ser cumpridos apenas durante o dia. Então, pessoal, são esses 3 pontos especificamente, na minha visão, que merecem ser objeto de veto por parte do presidente da República. E aí, eu quero chamar aqui na trincheira do direito e desafiar quem pensa contrariamente a mim, principalmente alguns membros do Ministério Público que a gente tem visto manifestar opiniões contrárias a esse projeto de lei, querendo condenar aqueles que defendem, dizendo que são defensores da corrupção, e quero trazê-los para que possamos discutir na trincheira do direito quem tem razão, se é a Constituição Federal ou se é o advogado do lado dela ou o promotor do lado dela. Vamos ver quem estará com a razão nesse sentido aí. Alguns promotores, eu tenho visto, estão condenando essa lei, dizendo que se ela for aprovada, não poderia haver mais aquele disque denúncia do 0800, porque tem um trecho aqui que já vou destacar para vocês dessa lei, que segundo eles, segundo o Ministério Público, impediria que as autoridades persecutórias pudessem fazer qualquer tipo de investigação. Eles dizem que, não sei se interpretando de boa ou de má fé a lei, deveria haver apenas a justa causa para que pudesse ser instaurado um procedimento criminal, de investigação criminal. E a justa causa a gente sabe que é um binômio composto por indício suficiente de autoria e existência de materialidade. Então, se isso fosse verdade, se realmente tivesse esse ponto na lei, e eu desafio aqueles que falaram isso a demonstrar para mim aonde está escrito isso na lei, que só poderá haver o início, a instauração de uma persecução criminal na sua primeira fase de investigação, se houver a justa causa. Na verdade, até tem esse ponto, mas esse ponto especificamente, ele é afastado pelo parágrafo único do artigo 20, deixa eu localizar aqui para não cometer, pelo artigo 38, pelo artigo 27. O artigo 27, que é o artigo que está trazendo mais discussão aí, que provocou manifestação de sociedade civil organizada em relação aos órgãos de acusação estatal. Diz o artigo 27 o seguinte: cometerá o crime de abuso de autoridade aquele que requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime. Em outras palavras, o que o artigo 27 está dizendo é o seguinte: vai configurar a conduta desse dispositivo legal, cuja pena vai variar de 6 meses a 2 anos de detenção, a prática daquele que requisitar uma instauração ou mesmo instaurar um procedimento investigatório de infração, seja no âmbito penal ou seja no âmbito administrativo, se não tiver qualquer indício da autoria da prática de um crime. Se isso tivesse isoladamente previsto na disposição legal dessa lei, eu concordaria em gênero, número e grau. Concordaria em gênero, número e grau com aqueles que realmente trouxeram essa discussão aí para o debate. Mas o que eles talvez não tenham trazido para o debate foi justamente o parágrafo único do artigo 27, quando diz o seguinte: não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Então, na verdade, esse parágrafo único aqui, ele afasta da possível, uma escusa criminal aí, seria considerado um indiferente penal, aquele que instaurar um procedimento de sindicância ou investigação preliminar se não tivesse esses indícios. O que a lei está dizendo é que só considerará crime de abuso de autoridade aquele que instaurar uma investigação criminal sem qualquer falta de indício, ou sem qualquer indício da autoria de um crime.
O que a lei está dizendo é o seguinte: para haver, então, essa possível instauração de um inquérito policial, ou de um inquérito administrativo, ou de um inquérito, enfim, ministerial, deve haver, sim, indício suficiente de autoria, ou pelo menos aí esses indícios estarem combinados com a existência de materialidade. Se não tiver isso, que promova uma investigação preliminar, o que já é previsto e já é possível e já é praticado pelas autoridades policiais e administrativas. O que não pode é instaurar um procedimento de inquérito policial, que a despeito do que vai dizer a súmula 444 do STJ, que inquéritos policiais em curso ou que antecedentes criminais não podem ser utilizados para agravar a pena base do processado, a gente vai saber, na prática, que inquéritos policiais em curso acabam manchando a ficha daquelas pessoas que muitas vezes não têm nenhum tipo de mácula. A gente sabe que vários e vários juízes decretam uma prisão preventiva com argumentos aí pautados numa garantia da ordem pública pelo sujeito responder apenas a inquérito policial, sem qualquer tipo de culpa formada, enfim. Então, eles acham justo isso, instaurar um inquérito policial ou um inquérito ministerial sem que haja qualquer tipo de indício? Eu não acho justo isso daí e acho que isso daí seria ferir o que o desenho institucional brasileiro traz atualmente. De maneira que se você não tem indício, você recebeu apenas uma denúncia anônima pelo 0800, você recebeu uma notícia crimes, enfim, ou uma delácio crimes de qualquer do povo, que promova uma investigação preliminar, que promova uma sindicância, e se for o caso, instaure um inquérito policial, havendo aquele binômio, porque é justamente esses os requisitos para a instauração de um inquérito policial. Tá certo? Então, esse ponto aí, eu discordo em gênero, número, grau, com as letras G, N e G de gênero, número, grau, daqueles que defendem isso daí. E eu tenho visto algumas manifestações nesse sentido nos últimos dias. Então, pessoal, a gente já vai caminhando aí para o final da nossa live, já aproxima mais ou menos de meia hora de transmissão, e eu quero já fazer um chamado, se essa transmissão alcançar pelo menos o que alcançou a última transmissão nossa, que foram 500 visualizações nos próximos dias, eu já me coloco à disposição para gravar novas lives, e aí eu já me coloco também inteiramente à disposição para atender pedidos que eventualmente forem feitos aqui em relação a temas jurídicos que provocam esse clamor popular, que provocam repercussão nas mídias. Vamos falar de alguns pontos positivos dessa lei. Primeiramente, a lei vai dizer, além daquilo que eu já destaquei, como é positivo o artigo 9º da lei, o artigo 10 é positivo, o artigo 11 é positivo também. Ele vai definir como crime a conduta daquela autoridade que executa a captura, prisão ou apreensão de pessoa que não esteja em flagrante de delito ou sem ordem escrita da autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Isso daí vai na esteira daquilo que eu já falei. Para haver prisão num país, ou é em decorrência de uma prisão-pena, ou decorrência de uma prisão cautelar, naquelas três hipóteses. Não existe o que existia em tempos ditatoriais no Brasil, o que eles chamavam de prisão para averiguação, onde você era preso, era capturado, era conduzido para uma delegacia para eles fazerem a checagem do seu nome. Naquela época não existiam meios mais modernos de checagem, isso, instantâneo, quando de uma abordagem. Então eles levavam para a delegacia, lá faziam a checagem. Se você não tivesse nada, você era liberado. O que essa lei está dizendo aqui é que se alguém incorrer nessa prática, ele vai cometer um crime passível de punição de 1 a 4 anos. O artigo 12, positivo, deixar de comunicar injustificadamente prisão em flagrante à autoridade judiciária. Na verdade, esse artigo 12 aqui,
pela nossa experiência, a gente não vê isso não vê isso acontecendo nos casos em concreto. O que a gente vê é que as autoridades policiais, nesse aspecto aqui, respeitam bastante. Até porque há um certo controle, uma fiscalização, um sistema, e aí tem família envolvida. Então, eles comunicam, sim, no prazo exigido nos termos da Constituição Federal, o juiz que houve uma prisão em flagrante. E comunicam isso através da remessa de um auto de prisão em flagrante delito. O parágrafo e seus incisos vai dizer ainda que a pessoa que não tiver direito a ter a comunicação de sua prisão aos seus familiares ou advogado, a pessoa que não ter direito aí de fazer um telefonema, ou de não ter direito de saber qual foi o crime capitulado que gerou a prisão em flagrante através da nota de culpa, aquela autoridade que violar esse direito dessa pessoa que está nessa situação, ela vai incorrer nas práticas do artigo 12 aí da lei que está aguardando sanção ou veto do presidente da República. Então, na verdade, ele já traz algo que a Constituição Federal já previu há 30 anos atrás. O legislador apenas está tipificando a falta dessas imposições à Constituição como crime. É crime também, diz o artigo 14, e na minha opinião acertou o legislador, fotografar ou filmar, permitir que fotografe ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima sem o seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública. É polêmico também, é possível que o presidente vete esse ponto aí, porque isso daí afeta, inclusive, interesses da imprensa, da grande mídia. A gente sabe que existem vários e vários programas policiais que sobrevivem da prática de tirar foto ou de filmar o rosto daqueles que foram presos em flagrante à lei. A atual lei vai punir isso daí como crime a autoridade pública que incorrer nessa prática, seja filmando ou fotografando, ou mesmo permitindo que se fotografe ou filme. Na minha opinião, é um ponto acertado, mas que vai gerar muita polêmica aí, pode gerar um conflito com o direito à liberdade de imprensa. Então, na minha opinião, talvez esse ponto aí vai ser objeto de veto também. E numa visão mais apurada, talvez realmente seria o quarto veto aí que eu poderia concordar caso o presidente da República o fizesse. Artigo 5º, 15º, ou melhor dizendo, o artigo 15 vai dizer que é crime aquele que constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou sigilo. A gente sabe que algumas profissões têm essa prerrogativa do sigilo profissional, como o padre, o pastor, como o advogado, como o psicólogo, enfim. Algumas profissões elas têm esse direito constitucionalmente assegurado de não ser obrigado a depor sobre fatos que a si foram confiados. O legislador vai prever como crime a prática da autoridade que constranger alguém a depor sobre esses fatos. Na minha visão, totalmente acertado esse ponto aí. O artigo 16 vai dizer que é crime aquele que deixar de identificar ou de identificar-se falsamente ao preso quando de sua captura. Aqui mais endereçada essa conduta do artigo 16 aos policiais ostensivos, geralmente aqueles que trabalham na rua aí, e que a gente sabe por experiência própria que um ou outro, evidentemente, não significa nem 5%, 1% se a gente fosse quantificar, mas uma parte nefasta aí da polícia ostensiva tem essa prática quando dá abordagem, sobretudo nas periferias das grandes cidades, de retirar lá o seu nome, de retirar a sua identificação e de maneira que se sintam ali mais confortáveis para praticar excesso. Isso daí vai ser considerado crime também nos termos da lei. Eu aproveito para saudar aqui toda a polícia militar, toda a polícia civil, que eu tenho muitos e muitos alunos
das corporações, às quais eu tenho um maior e profundo respeito, e todos esses que são meus alunos aí têm práticas exemplares, muitas das vezes são dos melhores alunos que a gente tem em sala de aula, pela disciplina adquirida nos anos de militarismo, tá certo? Então a lei, para vocês entenderem também, a lei não endereça ao policial, é um ou outro artigo aí que traz a previsão de condutas como crime, mas nessas hipóteses aí que eu estou narrando para vocês, do artigo anterior citado aqui, do artigo 16, e também do artigo 17, que é submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas, ou de qualquer outro objeto que lhe restringe o movimento dos membros. Totalmente acertado esse artigo 17 aqui, pessoal. Por quê? Porque o STF, há anos atrás, já esculpiu numa súmula vinculante de número 11 a previsão de que no Brasil só será aceito o uso de algemas nas condições ali elencadas no próprio artigo 11. Quando houver resistência daquele que está sendo preso, ou quando o não uso de algema poderá provocar um perigo à própria pessoa ou a terceiros, seja esses terceiros particulares ou mesmo aquelas autoridades que estão efetuando a prisão. Fora dessas hipóteses, não há necessidade de utilização de algemas. Então o STF já previu isso há muitos e muitos anos, e só agora a contrariedade dessa imposição do STF vai estar previsto como crime na legislação penal. Lembrando que, pelo princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, até então, isso não era considerado ainda crime, embora alguns ainda forçassem, nos termos da Lei 4898, a lei de abuso de autoridade que ainda encontra-se em vigência, forçasse dentro de um dispositivo ali uma punição. Mas não era algo muito amoldado. O único instrumento que tinha para fazer cumprir essa súmula vinculante, muitas vezes, era uma reclamação ao próprio STF, ou o agente muitas vezes respondia também na esfera administrativa. O artigo 20 vem em consonância do que prevê o Estatuto do OAB. Aquele comete crime no sentido de impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. O Estatuto da OAB, que é uma lei federal, a Lei 8.906 de 94, ela permite esse direito ao advogado e ao seu cliente. É uma prerrogativa funcional do advogado fazer se entrevistar com o seu preso pessoalmente. É o direito à entrevista pessoal, seja antes de uma audiência, seja antes de um depoimento. E o artigo 20 vai prever isso daí como passível também de cometimento de crime. O artigo 22, pessoal, para a gente fechar aqui, ele também vem tipificar como crime uma conduta que eu já falei anteriormente. Na verdade, o artigo 22 eu destaco como ponto positivo, mas eu destaquei lá atrás um ponto que mereceria veto, que era o inciso 3º, quando dizia que as autoridades poderiam adentrar no nosso asilo até as 21 horas. Então aquilo, o inciso 3º, mereceria veto. Mas o caput, eu já tinha destacado anteriormente, ele é objeto de aplauso, até porque ele vem em consonância com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que traz a inviolabilidade do nosso domicílio. Então é isso, pessoal. Esse foi um resumo, foi uma análise eminentemente jurídica, uma análise intestinamente jurídica da nova lei de abuso de autoridade que está aguardando sanção ou veto do presidente da República. O presidente já manifestou que deve vetar de 10 a 20 artigos. Na minha análise minuciosa, eu encontrei apenas 4 pontos ou 4 motivos para veto nessa lei. No mais, na minha opinião, será um veto exacerbado e um veto inapropriado. E a gente sabe que o veto inapropriado ele tem consequências, porque a palavra final não será do presidente da República. Vamos lembrar de um mandamento constitucional aqui que permite ao Congresso Nacional, em votação unicameral, ou seja, através da união do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, deliberar sobre o veto, num prazo de até 30 dias.
Uma vez que o presidente vete esse projeto de lei, ele deverá devolver isso em mensagem ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, em até 30 dias, deverá deliberar sobre o veto. E quem dará a palavra final a esse veto feito pelo presidente da República é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, se julgar inapropriado um ou outro veto do presidente da República, poderá derrubar o veto por maioria absoluta por maioria absoluta de seus membros. Lembrando que a votação é unicameral no Congresso Nacional. Então, muito cuidado, senhor Jair Bolsonaro, com aquilo que o senhor vote pela pressão de alguns grupos que têm um viés autoritário ou pela pressão de uma parte da imprensa que se acha dona da moral e dos bons costumes. Na minha opinião, merece 4 pontos de veto esse dispositivo legal. Mais que isso, certamente o Congresso poderá derrubar. Lembrando que foi aprovado pela Câmara dos Deputados com 342 votos a favor. Então a gente tem um Poder Legislativo Federal que está numa corrente aí totalmente favorável a esse projeto de lei. Vamos tomar muito cuidado aí, que pode passar vergonha o presidente da República ao ter vetos seus derrubados pelo Congresso Nacional. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam durante a transmissão, seja entrando e saindo, ou seja continuando com a gente desde o início até o final. Quero agradecer você que vai nos assistir depois e dizer o seguinte: se chegarmos a 500 visualizações, nós faremos outras e outras lives parecidas com essa daqui. Essa de hoje teve quase 1 hora de duração, mas não tinha como não sermos aí prolixos nesse sentido e técnicos para a gente fazer uma análise mais minuciosa. Eu peço por gentileza que compartilhem esse vídeo, divulguem mesmo, para que a mensagem jurídica seja atingida no ouvido daquelas pessoas que anseiam por ensinamentos jurídicos. Um abraço, gente, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.